Muito boa noite. O Grande Maputo e as outras províncias do país contam desde hoje com 100 novos autocarros para o transporte urbano de passageiros. O lote doado pela China foi entregue hoje pelo Presidente da República, que recomenda a conservação e introdução urgente do bilhete eletrónico. São autocarros terra de 50 lugares da marca Yutong, entregues esta sexta-feira pelo Presidente da República, no início do segundo e último dia de visita à cidade de Maputo. Fazem parte de um lote de 1000 autocarros que o Executivo quer alocar ao transporte urbano de passageiros até o fim do ano. Na cerimônia de entrega realizada na Praça da Juventude, o edil de Maputo, Enes Comis, recordou que o problema do transporte urbano precisa de muita atenção do Estado. A empresa municipal de transporte público do nosso município possui atualmente 50 unidades que movimentam cerca de 18 mil passageiros por dia. O nosso objetivo é alcançarmos a cifra de 200 autocarros o mais cedo possível, de modo a passarmos a transportar pouco mais de 72 mil passageiros por dia. Porque a manutenção tem sido, nos últimos anos, o ponto fraco da gestão do transporte público, este lote já vem com peças e acessórios garantidos. Para garantir o bom funcionamento dos autocarros doados, a produtora desses autocarros vão fornecer peças e acessórios necessários, bem como fazer a formação dos motoristas e técnicos na matéria de operação e manutenção desses veículos. Para manutenção e reparação serem sustentáveis, o governo chinês já financiou a construção da oficina de manutenção de autocarros em Motora. O Presidente da República diz que o governo já cumpriu com mais de 80% da sua meta de alocação de autocarros e reforça o apelo à conservação. Apelar mais uma vez à conservação, não só dos utentes, neste caso nós que somos passageiros, mas também daqueles que vão explorar esses carros, para ver que se cuidam, tratam bem, para ver se conseguem durar mais. Estive a conversar com o presidente desta empresa que fabricou, disse que esses autocarros estão muito melhorados. Tem uma caixa automática e até daqueles carros que quando se quer meter um óleo, que não é o óleo próprio, o carro recusa, não pode avançar, o que significa que essas são todas medidas para facilitar a vida dos moçambicanos, também para ver se os carros resistem mais. Quero ao mesmo tempo também a agência metropolitana que gere esse movimento todo a recomendar para que acelere o processo dos bilhetes eletrônicos. Dos 100 autocarros, 65 serão distribuídos pelos municípios de Maputo, Matola, Boane e o distrito de Maracuene e 35 vão ser alocados às outras províncias. Ainda hoje, o Presidente da República inaugurou a Escola Secundária da Munhoana e orientou um comício onde garantiu soluções para os problemas do abastecimento de água e energia. Filipe News falou ainda da paz, apelando a Renamo a não mudar de ideia sobre o desfecho do pacote de desarmamento, desmobilização e reintegração dos seus homens. Degradada, quase sem teto e com sistema de saneamento deficiente, é como se encontrava a escola primária da Munhoana antes de setembro de 2017. Reconstruída de raiz, ganhou o estatuto de secundária geral e um novo aspecto. Foi inaugurada esta sexta-feira pelo Presidente da República, com 18 salas de aula, biblioteca, laboratório e sala de informática para beneficiar a cerca de 1.800 alunos. A escola custou 97 milhões de meticais, financiados pelo Fundo de Apoio ao Setor da Educação. Definimos como um dos pilares o desenvolvimento do capital humano. E se desenvolve o capital humano formando, preparando as pessoas. Não só dando água, energia. É preciso educar o homem para ele poder compreender, para ele poder
desenvolver-se. A superar as dificuldades. E desenvolvimento foi o principal pedido feito pela população no comício que o chefe de Estado orientou no bairro do Bagamoio. A população quer água, energia e segurança pública. E o presidente chamou os responsáveis de cada setor para responder às preocupações. Estamos muito preocupados com o crescente recrudescimento da onda de criminalidade entre assaltos, roubos, assassinatos, violações que ocorrem. Orientamos a cidade de Maputo para incrementar as ações de vigilância a partir destes meios que ela acabou de receber. A melhoria de qualidade de energia fornecida pela EDM. O abastecimento de água é assegurado pelos pequenos operadores privados. Portanto, o nosso anseio é que a rede pública também chegue a todos os bairros do município de Maputo. No ano passado, nós adquirimos viaturas de cesto para manutenção da iluminação e distribuímos por todos os distritos municipais, incluindo a zona de Marraquém. Como todos sabem, nós tivemos muito tempo no bairro sem água. Os tubos ficaram sem água e ficaram ressequidos, alguns ficaram expostos por causa da erosão. Agora que recebemos a nova água no âmbito da diplomacia do camarada presidente, que foi buscar mais água na Suazilândia, nós aumentamos ou incrementamos o volume de abastecimento de água aos bairros. Bairros já têm água. Aqui, por exemplo, temos bairros que já têm água, passaram de 6 horas intermitentes, agora tem cerca de 16 horas. Dividimos em 3 partes. Yossi preferiu focar-se numa preocupação nacional, a paz, apelando a Renamo a não desistir do alcance da paz efetiva. Esperamos que não mudem de ideia, porque o povo moçambicano já não tem outra alternativa senão só a paz para poder produzir. Nós queremos continuar a ser um país tranquilo, harmonioso, onde todos convivemos e todos trabalhamos para o crescimento. E os irmãos da Renamo que estão lá no mato, das poucas vezes que fui lá e tive a interação que o Jacama me deixou falar com eles, ficou claro, evidente, que estão na expectativa para voltar a fazer a vida normal. O presidente terminou garantindo que não irá descansar enquanto o processo de pacificação não for concluído. Já como presidente da Frelimo, Filipe Nyusi manteve um encontro na tarde de hoje com membros do partido da cidade de Maputo, onde pediu mais união e maior trabalho nas bases rumo às eleições de 15 de outubro. Militantes da Frelimo fluíram esta sexta-feira ao pavilhão do Machaquene para um encontro com o presidente do partido, Filipe Nyusi, com eleições como pano de fundo. O encontro juntou membros da Comissão Política da Frelimo na cidade de Maputo e outros militantes a partir das células do partido. Nós não estamos autorizados a não pensar no futuro, a não ter visão. Por isso temos que continuar com a nossa visão para podermos nos libertar dessa dificuldade, dessa miséria, dessa fome. A responsabilidade que tem a Frelimo é de construir. Os outros ainda acham que podem, mas se não conseguem gerir um partido, você vai gerir um país inteiro. Como? Filipe Nyusi diz que o trabalho dentro do seu partido deve começar já para que após a votação do dia 15 de outubro não haja dúvidas. O foco são as eleições, mais nada. Estamos concentrados e dissemos, aqui vamos sair da sala e vamos trabalhar. Um pouco por todo lado. Para quem tem televisão em casa, viram aquela marcha ontem em Gorongosa? Aquela marcha em Gorongosa, viram? Todos vermelhos e bonitos. Haverá dúvida quando Gorongosa limparmos? Lembre-se que Filipe Nyusi foi anunciado e já submeteu a sua candidatura para concorrer às eleições presidenciais como candidato da Frelimo. A Frelimo manifestou hoje preocupação face ao mau ambiente entre os guerrilheiros da Renamo e a liderança deste partido. O porta-voz Caifadine Manasse repudia todas as ações que possam minar os esforços de alcance da paz efetiva no país.
A Renamo está a tentar trazer é criticar. A Frelimo, através do seu porta-voz, Kaifadir Manassi, veio ao público nesta sexta-feira manifestar a sua preocupação em relação ao desentendimento existente entre alguns jovens armados considerados desertores da Renamo e a liderança do partido. Para nós, esta questão de desertores foi muito bem clara o que eles disseram ali. Aqueles homens da Renamo. Eles estão à procura do presidente da Renamo, Ossufo Momadi. E eles o que querem é encontrar alguém que lhes conduza ao DDR. Pelo menos aquilo que vimos na imprensa. Eles querem alguém, um dirigente dentro deles, que pode ser interlocutor válido com o Estado. Quer dizer, isto mostra-nos claramente que até o último guerrilheiro da Renamo sabe que existe um presidente, Filipe Jacinto Nunes, humilde, ponderado e que quer que eles tenham uma vida normal. Eles sabem. Quando eles dizem que queremos encontrar um interlocutor para falar com o presidente da República, para nós sermos integrados, é porque dentro da Renamo há uma luta de tacho, há uma luta de pão, que é a demonstração que nós temos visto aqui ao nível do Parlamento. A agitação no partido acontece numa altura em que faltam poucos meses para as eleições gerais. Entretanto, Kaifadir Manassi entende que os acontecimentos não irão prejudicar o processo eleitoral. Bom, sobre o processo eleitoral não vai comprometer. O processo eleitoral vai acontecer. O processo eleitoral vai acontecer. Nós sabemos que isto é uma tendência de manipulação para não acontecer o processo eleitoral. Mas o presidente Filipe Jacinto Nunes não quer ser um presidente ilegal. Nós, a Frelimo, não queremos continuar a dirigir num processo ilegal. Nós, a Frelimo, somos pelo ciclo de governação de 5 em 5 anos. Aquilo que está a acontecer na Gorongosa vai acontecer apenas lá na Gorongosa e nós sabemos que eles vão encontrar solução sobre aquilo. O partido Renamo. Esta quinta-feira, a Renamo disse que os guerrilheiros que ameaçam Ossufo Momadi são desertores e que não cabe ao partido retirar-lhes as armas que portam. O atentado contra o juiz de Quamba, no Niassa, está a deixar a classe preocupada. O presidente da Associação Moçambicana dos Juízes, Carlos Monlhane, considera ser urgente a aprovação de um instrumento que protege os juízes. A invasão à residência do juiz-presidente do Tribunal Distrital de Quamba, em Niassa, onde 4 homens armados dispararam 28 balas, sem entretanto causar vítimas, está a provocar revolta e indignação à classe dos juízes. Bem, nós reagimos com muita apreensão. É preciso notar que esta não é a primeira vez que um juiz se vê numa situação de perigo, mesmo contra a própria vida. Na nossa história recente temos casos de juízes que foram assassinados, e não são poucos. Ainda esta semana tivemos um caso de uma juíza do Tribunal da Matola que foi agredida em plena audiência de discussão e julgamento. De acordo com o presidente da Associação Moçambicana dos Juízes, desconhece até aqui as razões que motivaram este atentado. E no caso em apreço, o próprio juiz não sabe. Ele está, neste momento, no exercício de procurar escrutinar se terá sido pelo processo A, se terá sido pelo processo B, pelas decisões que há de ter tomado. O próprio juiz não sabe. O juiz-presidente do Tribunal da Província de Niassa, ele próprio, procurou fazer algumas diligências junto do Ministério Público e até do Comando Distrital da Polícia, a fim de apurar se terá havido algum processo dos chamados processos quentes, mas no concreto não há elementos que nos podem permitir aferir por que razão há de ter havido este atentado contra o juiz. Este acontecimento vem a reforçar a luta dos juízes pela aprovação de um instrumento que protege a classe dos magistrados judiciários e do Ministério Público. É curioso notar que a Assembleia da República, na altura, até chegou a discutir essa questão, mas a lei nunca foi aprovada, pelo menos no que toca à segurança dos juízes. Os juízes estão neste momento a prestar apoio à vítima e à sua família. O Banco de Moçambique decidiu cancelar as licenças dos administradores executivos da Sociedade de Investimentos GAPI, uma instituição financeira de desenvolvimento registrada no Banco Central que exerce suas atividades há cerca de 30 anos. Trata-se de António Souto e Anabela Mucavel
na imagem. Segundo um comunicado de GAPI, recebido pela STV, a decisão do Departamento de Regulamentação e Licenciamento do Banco Central chegou ao GAPI no dia 6 de junho. De seguida, os 2 administradores puseram à disposição seus cargos, mas a instituição aguarda por esclarecimentos do Banco de Moçambique. Os visados continuam a exercer outras atividades no GAPI fora da administração. Segundo a instituição, as razões do cancelamento prendem-se com questões legais. O ministro das Obras Públicas, João Machatini, lançou ontem a primeira pedra para a ampliação da barragem de Lucumo, em Niassa. Trata-se de uma intervenção que vai duplicar a capacidade do sistema de abastecimento de água à cidade de Lichinga. Com a conclusão das obras de ampliação da barragem de Lucumo, o problema de água poderá ser minimizado na cidade de Lichinga, segundo assegura o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. O empreendimento vai custar 494 milhões de meticais, valor desembolsado pelo Governo. Estas obras que acabamos de testemunhar o seu início consistirão na construção de uma barragem de terra homogênea com um coroamento de 750 metros de comprimento e uma altura de 21 metros. Está prevista também a construção de uma toma de água com torre de captação, conduta de descarga de fundo em betão armado com 800 milímetros de diâmetro. Prevê-se também a construção do descarregador de cheias e a construção de uma estrada. Prevê-se que as obras terminem em março de 2021. João Machatini fez saber que o investimento no empreendimento é uma das prioridades do governo. É uma demonstração inequívoca de que o governo, liderado por Sua Excelência Engenheiro Filipe Jacinto Nunes, elegeu a equidade na provisão da água como fator essencial para a eliminação das assimetrias sociais. Feita a intervenção, o sistema poderá beneficiar a cerca de 50 mil pessoas, elevando a taxa de cobertura dos atuais 21% para 43% no município de Lichinga. Foi lançado um projeto de fortalecimento da cadeia de valor do arroz na província da Zambésia. Niquadala, Namacurra, Mopeia, Mucuba e Macanja da Costa são os 5 distritos onde o projeto será implementado. O projeto vai custar 10 milhões de dólares. Os referidos fundos serão mobilizados pelas instituições financeiras através de esquema de crédito. Nos 3 anos de implementação do projeto, nos 5 distritos da Zambésia, espera-se atingir pelo menos 120 mil produtores. Nós queremos que o produtor tenha dinheiro. Não queremos que a agricultura seja vista, principalmente na produção de arroz, como atividade de pessoas que não têm dinheiro, não. O produtor vai ser o empresário. Queremos olhar, e vou ouvir já há 3 anos, olharmos para os nossos beneficiários, percebermos que eles já mudaram de vida, eles já são empresários. Então, não só no aspecto de segurança alimentar, mas também questão de aumento de renda desses produtores. Esse é o nosso principal objetivo. Na ocasião, os produtores falaram de entraves que minam a cadeia de produção de arroz na província. Temos que produzir arroz, mas temos que ter garantia de que esse arroz vai ter mercado. Tivemos fábrica de Namacurra, esteve ali, a ICM, que era a empresa ou a instituição que devia liderar a fábrica, não tinha dinheiro na hora exata para comprar a matéria-prima. Os parceiros que são compradores prometem que vão comprar o produto até a tantas toneladas, por exemplo, 500 toneladas, mas não chegam a 500 toneladas. Compram só 120 toneladas. O outro arroz fica nas casas dos produtores. Este é um problema sério também. Refira-se que o país importa perto de 370 mil toneladas e produz cerca de 227 mil toneladas de arroz anualmente. Especialistas da área da saúde dos Estados Unidos da América e do Brasil estão a prestar assistência médica e medicamentosa gratuita a centenas de pessoas residentes na cidade da Beira no âmbito de apoio às vítimas do ciclone Idai.
Desde o início desta semana, um grupo de médicos generalistas dos Estados Unidos da América e do Brasil estão a prestar cuidados de saúde de forma gratuita a centenas de munícipes na cidade da Beira, no âmbito de assistências vítimas de ciclone Idai. Malária, tensão arterial, inflamações graves nas juntas, HIV, SIDA e má nutrição foram as doenças mais registradas. When we provide medication for people with diabetes and high blood pressure, we came ready to provide medication for up to 6 months. Nós estamos hoping that in that 6-month period, these folks who have been devastated by the hurricane, who had a disruption in their medical care because of that hurricane, will be able to access the medical care that they need. Os beneficiários deste atendimento gratuito estão satisfeitos. O atendimento é muito excelente, muito carinhoso. E também sente-se que está a ser atendido. Somos atendidos bem, bem recebidos, todos eles sorridentes, nada do mal, não nervo, todas elas estão satisfeitas de um lado para o outro, da forma que eles estão a trabalhar. E estamos já tendo medicamentos à mahala. O atendimento está a decorrer no Centro de Apoio Integrado às Vítimas de Violência Baseada no Gênero e deverá terminar neste sábado. O Instituto Superior de Mutassa, em Manica, que havia sido encerrado por falta de condições, graduou esta sexta-feira mais de 2.000 estudantes. O patrono daquele estabelecimento de ensino diz que não foi tarefa fácil cumprir com todos os requisitos para a sua reabertura. Na verdade, quando nós fizemos a ronda pelo país, nós constatamos que 28 instituições não tinham condições de ter o alvará. E nós demos o prazo de 1 ano para as instituições que conformaram-se com a lei. Então, das 28, 16 conformaram-se com a lei, 12 não se conformaram com a lei e nós não atribuímos a vara. Eu queria aqui publicamente reconhecer o trabalho que foi feito por Mutassa, porque Mutassa estava no grupo das 28, mas Mutassa fez o trabalho que devia fazer e nós concedemos o alvará, como bem disseram, em dezembro do ano passado. Jorge Nhambio falava esta sexta-feira em Manica, durante a cerimônia de graduação de mais de 1.000 estudantes do Instituto Superior Mutassa, que há 3 anos havia sido encerrado devido à falta de condições para lecionar o ensino superior. O patrono da instituição diz que não foi tarefa fácil cumprir com os requisitos para a reabertura. Ficamos 1 ano. Os outros 6 meses foi já de adequar a parte dos recursos humanos, que ainda não está totalmente completa. A exigência mínima é que temos que ter docentes com nível de mestrado e docentes com nível de doutoramento. Na ocasião, os graduados que haviam interrompido a formação por força da lei não esconderam sua satisfação e prometeram trilhar por novos desafios. Sim, estou muito emocionada mesmo. Muito. Estou sem palavras dia de hoje. Sim. E daqui para frente? Daqui para frente espero fazer mestrado e doutoramento. Estou muito feliz, estou muito emocionada. Estou sem palavras para exprimir esse momento, estou muito feliz mesmo. Estou capacitada para enfrentar os desafios que o mercado de emprego nos oferece. O Parque Nacional da Gorongosa apresentou hoje um documentário sobre vários projetos que estão a ser realizados para o crescimento das comunidades que vivem ao redor daquele local. Para que o Parque Nacional da Gorongosa e qualquer uma outra área de conservação, principalmente em África, sobreviva, é necessário que tenhamos uma nova visão. Intitulado A Nossa Gorongosa, um parque para o povo, o documentário é uma chamada de atenção para a importância de se manter o bem-estar das comunidades circunvizinhas do Parque Nacional da Gorongosa. Em 1 hora aproximadamente, o documentário mostra que a relação entre os animais do parque e as pessoas pode ser melhorada, desde que estas tenham alimentos, saúde e educação. Mesmo com todas as dificuldades em casa, na escola, é importante estudar. O documentário, apresentado esta sexta-feira em exclusivo para a imprensa, retrata histórias emocionantes de meninas que recusaram-se aos casamentos forçados e investiram nos estudos. As mulheres precisam de ser empoderadas, autônomas. Isso vai mudar tudo.
A primeira exibição de A Nossa Gorongosa foi em Washington, nos Estados Unidos. E em Moçambique, o Parque Nacional da Gorongosa quer usar vários meios para fazer chegar ao maior número de cidadãos. Este bebê está mal nutrido, então temos que controlar. Vamos olhar o mundo. O ministro do Interior britânico aprovou ontem a ordem de extradição do fundador do site Wikileaks, Julian Assange, para os Estados Unidos da América, onde é acusado de 18 crimes. Depois de os Estados Unidos da América terem submetido o pedido formal de extradição do fundador do site Wikileaks, Julian Assange, para o seu país, o ministro do Interior britânico não tardou e aprovou a extradição de Assange. De acordo com o site Notícias ao Minuto, o governante justificou ser justa tal decisão e o pedido de extradição foi apresentado esta sexta-feira ao tribunal. Julian Assange enfrenta nos Estados Unidos uma acusação por 18 crimes, incluindo conspiração com Chelsea Manning, ex-militar norte-americana, para quebrar senhas de computadores do Departamento de Defesa do ZEUA. Assange fundou o site Wikileaks em 2006 e ganhou atenção internacional em 2010, quando publicou uma série de documentos sigilosos do governo dos Estados Unidos que haviam sido vazados por Chelsea Manning. Entre os vazamentos estavam dados sobre o ataque aéreo a Bagdá a 12 de julho de 2007, os registros de guerra do Afeganistão e do Iraque e o vazamento de telegramas dos Estados Unidos em novembro de 2010. Após os vazamentos, as autoridades dos Estados Unidos começaram uma investigação criminal sobre o Wikileaks. O fundador do Wikileaks foi preso pela polícia britânica depois de ter sido expulso em 11 de abril da Embaixada do Equador, em Londres, onde se tinha refugiado desde 2012, cumprindo uma pena de 50 semanas por ter violado as condições de fiança estabelecidas em 2010. O governo iraniano nega-se responsável por quaisquer ataques a navios cisterna que transportam hidrocarbonetos no Golfo de Omã e acusa os Estados Unidos da América de sabotarem as relações diplomáticas. Cresce a tensão no Médio Oriente após novos ataques a petroleiros do Japão e Noruega no Golfo de Omã. O Irão, que está proibido de exportar seu petróleo a vários países do mundo, voltou a ser acusado pelos Estados Unidos de tentar impedir a passagem de petroleiros no Estreito de Hormuz. Os ataques aconteceram no mesmo dia em que o primeiro-ministro Abe Shinzo fez uma visita histórica ao Estado iraniano que não acontecia desde 1979. O presidente norte-americano Donald Trump disse que perante estes ataques, o governo do Japão não devia fazer nenhum acordo com o governo iraniano. Por sua vez, em comunicado, o governo iraniano nega ser responsável pelos ataques e acusa os Estados Unidos de sabotar as relações diplomáticas com o Japão. A tensão entre os Estados Unidos e Irão agravou-se desde que Donald Trump rasgou o acordo nuclear de 2015. O presidente chinês Xi Jinping, um dos signatários do acordo nuclear, diz que apoiará o Irão, aconteça o que acontecer. Vamos olhar para o desporto. Costa do Sol defronta o Ferroviário de Maputo amanhã, sábado, no jogo mais importante dos oitavos de final da Taça de Moçambique. Os canarinhos assumem o desejo de vencer. O jogo que sai daqui a melhor equipa em campo. É o clássico de futebol moçambicano entre duas equipas que mais títulos nacionais ostentam, tanto no campeonato nacional, assim como na Taça de Moçambique. Já depois iremos também. Desta vez, Costa do Sol e Ferroviário de Maputo cruzam-se nas eliminatórias da segunda maior competição futebolística do país, com os canarinhos a terem pretensões de vencer e continuar a defender o título. Não é diferente dos outros jogos, teremos o mesmo comportamento, ou vamos procurar ter o mesmo comportamento que temos nos outros jogos que tivemos até aqui, respeitando naturalmente e com toda a humildade, disputando o jogo, os 90 ou os 120 ou aquilo que for, e vamos na máxima força, com certeza. Estamos a preparar o jogo como preparamos sempre, embora seja um pouco mais especial por ser um jogo de taça, que temos de ter um pouco mais de cautelas, porque é só um jogo, podemos no meio dele claudicar e pôr um pouco de tudo por água abaixo, mas a preparação está a ser boa, como sempre, estamos aptos para ir para lá e dar uma boa resposta ao jogo. O plantel está motivado, tanto mais que a equipa lidera o Moçambola e encontra um Ferroviário fora dos Caris, mas nada que assuste o Canário,
que quer manter o voo bem alto. Os jogos de taça, principalmente para nós este ano, tem sempre um sabor muito bom, sabendo que somos os detentores do título. Mas vamos para o jogo com tudo que temos para vencer como sempre temos feito. Nos últimos jogos entre ambos, o Costa do Sol tem levado vantagem e para este jogo espera pelo apoio de seus adeptos para sair vitorioso. O jogo tem lugar este sábado a partir das 14h30. Já o Ferroviário de Maputo também quer vencer o seu adversário, neste caso o Costa do Sol, neste sábado no estádio da Machava e seguir para os quartos de final da Taça de Moçambique. As derrotas fazem parte do passado e aquela que o Ferroviário teve com o Teste África de Chimoio não é exceção. Aliás, Daoud Razak recorda que quem vive do passado é museu, por isso, no jogo de sábado contra o Costa do Sol, o objetivo é vencer. É claro que, sendo um jogo a eliminar, há sempre alguns cuidados mais psicológicos do que propriamente em termos técnicos ou táticos, porque em casa mandamos nós, e se nós nos preocuparmos connosco próprio, que é focarmos apenas no nosso jogo, alguém vai ter que jogar em função de nós e nós não em função desse alguém. Chico concorda e garante não estar intimidado com o bom momento dos canarinhos. Nós estamos preocupados com a nossa performance, estamos preocupados como nós temos que estar em campo. Depois, acredito eu que se nós nos preocuparmos com nós mesmos e estivermos bem, o que vier, não digo que será presa fácil, mas será fácil de eliminar. Vencer o Costa do Sol não serão favas contadas, porque para além do bom momento em que se encontra a Canarinha, o histórico clube com 95 anos de existência não poderá contar com Alain, uma vez que o médio criativo encontra-se a contas com uma lesão. Os Toronto Raptors conquistaram esta quinta-feira o seu primeiro título de campeões da NBA ao baterem os Golden State Warriors por 114-110 no jogo 6 do play-off da final, a melhor de 7 jogos. 128 anos depois do canadiano James Naismith ter inventado o basquetebol, pela primeira vez na história uma equipa do Canadá sagrou-se campeã da NBA. O troféu deste ano vai para os Toronto Raptors com uma vitória conseguida no último segundo do 6º jogo da final, a melhor de 7 contra os Golden State Warriors, que procuravam um 3º título consecutivo. A sorte não esteve do lado da equipa da Califórnia, com o Kevin Durant lesionado e Klay Thompson a sair com uma ruptura de ligamentos no 3º período, depois de ter feito 30 pontos que acabaram por lhe garantir o título de melhor marcador do encontro. Stephen Curry falhou um cesto de 3 pontos que podia ter dado a vitória aos Warriors e acabou por ser o lance livre de Leonard, com apenas 1/10 de segundo para jogar, que deu a vitória à equipa de Toronto. Leonard foi também eleito MVP, ou seja, o jogador mais valioso destas finais. Em Toronto, a vitória da equipa local foi festejada por uma grande multidão. Foi a primeira vez que uma equipa de outro país e não dos Estados Unidos conseguiu o título da NBA. A Seleção Nacional de Futebol, Mambas, mantém-se na posição 117, de acordo com o ranking mais atualizado da FIFA. Uma derrota e 2 empates no torneio da COSAFA podem ter ditado a que Moçambique continuasse estagnado na posição 117 do ranking das melhores seleções do mundo. Moçambique é o segundo melhor colocado nos países de língua oficial portuguesa em África, seguido pela Guiné-Bissau na posição 118 e Angola na 123. Cabo Verde tem o melhor posicionamento entre os países africanos de língua portuguesa, estando na posição 76. O Brasil é o país lusófono mais bem posicionado no ranking, continuando como o 3º melhor do mundo. Portugal registrou uma progressão na atualização desta sexta-feira. A conquista da primeira edição da Liga das Nações ajudou Portugal a subir ao 5º lugar, uma progressão de 2 posições. Bélgica, França e Inglaterra continuam nas primeiras 3 posições das melhores seleções do mundo. Em reposição, a notícia que faz manchete esta edição do Noite Informativa, o Grande Maputo e as outras províncias